Olá, internauta 4P, olá vocês que assistem a TV Minha Cor. Hoje é dia 26 de julho de 2019 e nós vamos noticiar o que tem acontecido com relação a mensagens vazadas, hackers, Telegram, enfim, todos os argumentos, as formas, o conteúdo, o desenrolar desse processo. Mas vamos começar não no Brasil, vamos começar falando que algo similar aconteceu nessas últimas 3 semanas lá em Porto Rico. E em Porto Rico, até o momento, o desfecho foi diferente do Brasil. Lá em Porto Rico, as mensagens do Telegram do governador Ricardo Rossello foram vazadas, milhares de mensagens vazadas. E Porto Rico é um território que é anexado, é um território livre, anexado aos Estados Unidos. Eles não elegem o presidente da República lá, eles nem votam para presidente da República, que é o presidente dos Estados Unidos. Mas o governador é eleito por eles. E o governador teve mensagens do seu Telegram vazadas, e essas mensagens tinham cunho sexistas, homofóbicos, racistas, enfim, cunhos que fizeram com que a população se revoltasse também pela forma em que ele contratava as pessoas, muito mais por interesses políticos do que técnicos. Tudo isso foi acontecendo e milhares de manifestantes tomaram as ruas de Porto Rico e, depois de 15 dias de manifestação, apesar de toda a repressão, bombas de gás lacrimogêneo, prisão de pessoas, o governador Ricardo Rossello ontem acabou renunciando e não suportando a pressão, pedindo desculpas pelos seus erros. É um pouco diferente do que vem acontecendo no Brasil. No Brasil, depois das mensagens vazadas também do aplicativo Telegram, das conversas feitas entre o ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e outros procuradores da República, o que nós estamos vendo é uma tentativa de se criminalizar a forma, esquecendo que existe a liberdade de imprensa, que garante aos sites jornalísticos de noticiarem as informações que são de interesse público. E foi isso que o The Intercept fez nos últimos tempos, nos últimos um mês e alguma coisa, noticiando as informações acerca de como, de forma nada democrática, nada republicana, a Procuradoria, juntamente com o juiz, arquitetava um plano para prender o presidente Lula e também outras pessoas na Operação Lava Jato, que demonstrou ser algo muito significativo para lesar a pátria brasileira e que trouxe um prejuízo imenso à indústria nacional, além de mudar os rumos da história do país. Isso é muito importante se pontuar. Moro, nesse processo, resolveu então questionar a forma, dizendo que foram hackers, dizendo que as formas eram legais, mas não obstante, temos que lembrar que Moro cometeu alguns crimes com relação, inclusive a forma como ele próprio, juntamente com o Dallagnol, vazava informações. Isso é muito importante, vocês devem estar lembrados que, inclusive, o Teori Zavascki questionou quando, através de um crime de segurança nacional, Moro revelou os diálogos de Dilma, a ex-presidente da República. Mas ele justificou que era para o bem maior, pediu desculpas e tocou a vida, como se nada pudesse acontecer. A mesma coisa Dallagnol foi fazendo nas mensagens gravadas, conforme se mostra, para prejudicar um partido em detrimento aos demais ou para tentar levar um ex-presidente da República à prisão. Então, tudo isso nós fomos acompanhando, vendo e percebendo a dimensão do antirrepublicanismo que essas pessoas e algumas outras mais causaram ao Brasil, que saiu do eixo democrático para virar uma outra coisa, um outro tipo de república, não sei se podemos chamar ainda de república, porque o momento é muito grave. Após questionar a forma e, por vezes, colocar dúvidas no conteúdo, ontem, em algumas das declarações dadas por Moro depois da prisão dos hackers, dos hackers que não são aqueles que o Greenwald coloca como sua fonte anônima. Isso também ele deixa bem nítido nas mensagens que hoje a Veja colocam públicas, que a fonte anônima fala, olha, nós não temos nada a ver com isso, nós não temos nenhum envolvimento com esse modelo do que foi passado pela Polícia Federal, mas dentro do processo é importante, primeiro, Moro comemorou a prisão dos hackers. E disse, agora eu tenho acesso a uma série de dados e nós vamos destruir isso.
Missão 1. Quando o Moro tuitou isso, uma jornalista do El País, que tem recebido ameaças de morte de forma sistemática há mais de um ano, falou: interessante, eu recebo ameaça de morte há mais de um ano, tento uma alternativa para resolver essa questão e nunca ninguém tem nenhuma pista sobre o que aconteceu. Então, não podemos esquecer que o Brasil é um dos piores países do mundo quando o tema é desvendar crimes. Nós não conseguimos desvendar mais de 10% dos crimes que acontecem no Brasil. A taxa dos Estados Unidos é de 65%, a da França é de 80%, a do Reino Unido é de 90%, mas a do Brasil não chega a 10%. Né? Nós podemos falar disso, do que essa repórter colocou, a repórter do El País, mas também podemos falar de Marielle, podemos falar... Cadê o Queiroz? Temos uma série de outros crimes que estão aí, sem se tocar, sem se falar, sem se debater, como se nada fossem. Mas, nesse caso, a Polícia Federal de Moro desvendou os hackers, que não são as fontes anônimas de crime, e mais do que isso, né, os conteúdos mostram que, de fato, uma série de crimes estavam sendo construídos por Moro. Não só no passado, mas ontem ficou bem claro que outros crimes mais. Inclusive, a OAB hoje falou que Moro estava realmente... Ele era membro de uma organização criminosa, de uma quadrilha, pelo que ele tem feito no país. Por que isso? Porque ontem Moro resolveu dizer o seguinte: nós estamos com as provas nas mãos e nós vamos destruir as provas. Mas, espera aí, Moro é ministro da Justiça. Ele não é mais um juiz, ele não é membro do Poder Judiciário. E, durante todo o tempo, foi colocado de que essa operação para a prisão desses hackers era um segredo de justiça. Então, nós percebemos aí o quanto Moro tem vários papéis. Moro é aquele tipo de sujeito que, quando vem para os Estados Unidos e as pessoas acreditam que ele está conversando tão somente com a CIA, às vezes se atrapalha. Moro deve estar conversando com a CIA, com a FBI, mas também ele deve estar indo para Hollywood. Moro é um tipo de diretor de filme de Hollywood, onde também ele escreve o roteiro e onde desempenha vários papéis no mesmo filme. Ele também é ator. Então, ele é múltiplo no que ele faz. Pois bem, Moro, de manhã, vira ministro da Justiça, diz que vai apagar as provas. De tarde, ele vira juiz, então ele já bota a roupa e diz: não, eu tenho que fazer algo como juiz. Eu não posso aceitar o que está acontecendo. E à noite ele volta, de tarde já está com a capa inclusive do Batman. E à noite ele se junta com seu amigo Robin, o Deltan Dallagnol, e resolve fazer as suas peripécias. E é interessante que inclusive ele tem até vulgo, né? É interessante falar de vulgo porque antes o pessoal falava muito dos negros, até hoje, né? Os negros não tinham nome e sobrenome, tinham nome e sobrenome assim para aparecer no jornal básico, mas o central era o vulgo. E o Moro, que tem o vulgo de russo, mostra a forma como ele funciona. E o Brasil tem saído do eixo democrático já há algum tempo e agora amplia essa perspectiva ditatorial. Digo isso com muita tranquilidade, nós podemos dizer isso com muita tranquilidade, por quê? Porque hoje, além de tudo que aconteceu, Moro resolveu editar uma portaria dizendo que, pela segurança nacional, ele pode extraditar a qualquer tempo, qualquer pessoa que coloque em risco a segurança nacional do país. Qualquer pessoa que não seja brasileira. Eu vou ler aqui o que é que diz essa portaria. Essa portaria diz o seguinte, a portaria tem até o número interessante, 666, que ela regula o impedimento de ingresso, repatriação, deportação sumária, redução ou cancelamento do prazo de estado que a pessoa tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição. Então o que Moro está querendo fazer agora é dizer: eu vou prender esse jornalista do The Intercept, esse que ganhou o prêmio Pulitzer, o Glenn Greenwald, e vou mandar ele de volta para os Estados Unidos. O que vai se fazer nos Estados Unidos com ele, não sei, não me importa. Isso não é diferente do que Getúlio Vargas fez lá atrás com o Olga Benário ou com Ruth Lentz. Isso é uma outra história que dá para a gente tratar no futuro. Todos porque ajudavam comunistas. Até os hackers que eram do DEM, né, e que também fizeram campanha para Bolsonaro, que foram presos pela Polícia Federal, também queria ajudar os comunistas. É uma coisa incrível essas narrativas que eles constroem. Mas o que é interessante também nesse processo é que nós, do Brasil, temos que aprender como
Porto Rico tratou essas mensagens, como a população se manifestou nas ruas e como nós não podemos perder o que nos resta de pouco do que se a gente ainda acredita em republicanismo e democracia, porque essa semana nós vimos agente da Polícia Rodoviária Federal invadir sindicato para conversar com líderes sobre manifestação contra Bolsonaro, eles com submetralhadoras, inclusive, nessa atividade. Nós vimos pessoas do Exército participando de atividade onde estava sendo um debate de pesquisadores e filmando professores universitários. Então, nós sabemos que a nossa democracia está na bancarrota e também não podemos esquecer que de 1964, quando começou o golpe no Brasil, até 1968, foi ainda uma ditadura branda. Depois disso, foi que as tensões se ampliaram ainda mais. Então, antes que isso piore, compete a nós, cidadãos brasileiros que acreditamos na democracia, que acreditamos em manter nossos direitos constitucionais, lutar, aprender com alguns exemplos e mudar a cara desse Brasil, que não pode ser um Brasil que não respeita as leis e as garantias constitucionais que foram construídas com muita luta e a ferro e fogo pela população brasileira. Se você gostou desse vídeo, você dê uma curtida aqui do lado, você clique também no sininho aqui, se inscreva e sigamos em frente.